Vamos lá? Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, tome o teu leito e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glórias a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Então, queridos, esse texto, ele chama muito a minha atenção, porque, em verdade, a gente já ouviu, né, nós que somos crentes há um tempinho, já ouvimos muitas pregações a respeito dele. A respeito de como é importante ter amigos, porque o paralítico não poderia ter acesso a Jesus sem ter esses 4 amigos que o levassem. E sobre a maravilha que é a percepção de Jesus, porque ele conhece o nosso coração. Então, ele sabe o que a gente está pensando, né? Então, é muito forte, muito tremendo. Mas, meditando sobre essa palavra, esses dias, o Senhor me trouxe algo que eu queria compartilhar para vocês. Às vezes, o acesso de Jesus é difícil. Na situação da vida, a gente pensa que vai aceitar Jesus e todos os problemas estão resolvidos, né? Que, na verdade, a partir do momento que Jesus entra, a situação se resolve e nem sempre é assim. Na verdade, o reino de Deus é tomado à força, diz a palavra, né? E esse caso foi evidente. O que aqueles 4 homens tiveram? Fé. Então Jesus, ele viu a fé dos homens e aí ele falou para o paralítico: seus pecados estão perdoados. Quer dizer, para nós termos os nossos pecados perdoados, a gente tem que ter fé. E a fé faz muito, muito mais do que isso. A fé torna a gente criativo. Veja bem, os 4 amigos, eles tiveram que dar um jeito para romper o obstáculo da multidão e então chegar a Jesus. E a fé traz isso para nós. Então, o acesso do Senhor não é fácil, muitas das vezes. Eles tiveram fé ao ponto de pensar: como a gente vai conseguir transpor a multidão? A palavra diz, vocês leram comigo, tinha tanta gente que não tinha lugar na soleira da porta, quer dizer, um local abarrotado, cheio de gente. E assim, você fica pensando, não, mas eles poderiam, sei lá, pedir licença. Claro, só que todo mundo ali queria ouvir Jesus. Porque quando Jesus fala, quando ele fala, a gente é atraído automaticamente. E quando ele manda, obedecemos. Não importa quem
quem seja, obedecemos. É simples, sem questionar, né? Então, é o Pai, maravilhoso. Então, o que acontece? Eles tiveram que ser criativos ao ponto de chegar e pensar, bom, já que a multidão também quer ouvir Jesus, sabe que ele tem um milagre e não vai deixar a gente passar, vamos colocar o nosso amigo por cima. Então eles foram e eles tiraram o telhado da casa. Acontece que a fé sem direção também não funciona. Porque, além de ser criativos, eles tiveram que, a palavra diz, eles baixaram, moveram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. O que ia adiantar eles moverem a fé onde Jesus não estava? Nada, porque o lugar ia estar lotado de gente da mesma forma. Imagina se eles tivessem, de repente, baixado o telhado na cozinha, baixado o telhado no banheiro, baixado o telhado na soleira da porta, de repente calculavam mal, estavam próximo da porta. O que a palavra nos ensina? Que a fé tem que ser direcionada, que a fé ela não pode ser só criativa, você não tem que só pensar em como agir com a sua fé. Você tem que ser direcionado para Jesus. Olha só que coisa linda. Então eles baixaram exatamente no ponto onde Jesus estava. E Jesus vendo a fé, quer dizer então, filho, que Jesus está vendo a sua fé. E olha, ele conhece o nosso coração. Então, quando você vê a fé do outro, não desdenha no seu coração. Não desdenha. E tenha fé também, pede para Deus, porque a palavra também diz que a fé é um dom e é gratuito e a gente pode pedir o dom da fé para o Senhor, não é verdade? Então, concluindo, Jesus queria mostrar que era filho de Deus ali. Ele perdoou os pecados daquele paralítico e por isso, quando há perdão de pecados, há cura. Então, proporcionalmente no perdão de pecados há cura, mas isso é conversa para um outro stories, né? Mas de qualquer forma, como eu estava dizendo, a autoridade que Jesus tinha era enorme, porque ele disse, levanta, pega o teu leito e vá para a tua casa. E o paralítico imediatamente levantou, pegou a cama e na vista de todos foi para casa. E o que aconteceu ali? O que aconteceu ali foi que o nome do Senhor foi exaltado. Era isso. Tudo que Jesus faz é para glorificar o nome de Deus, porque ele é um com o Pai. Então, e digo, levanta, pega o seu leito e vai para casa. Levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos. Todos se admiravam a darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Jesus quer fazer algo na sua vida que você jamais viu. E tudo o que ele fizer vai ser para a glória de Deus. Vai glorificar o nome dele e vai glorificar a Deus. Então, o que a gente aprendeu nesse texto? São poucas linhas, né? Inclusive, um erro, eu estou retificando aqui, é 2 do 1, eu li até o 12, tá? Marcos 2, do 1 ao 12. Então, o que a gente aprendeu? Primeiro, a fé, ela é criativa. Então, se você não tem fé, peça fé para o Senhor. Segundo, a fé é direcionada. O foco tem que ser Jesus. Aonde Jesus está é que vai acontecer o milagre. Então, direcione a sua fé para o lugar correto. Terceiro, não desdenha no seu coração, porque o Senhor Jesus conhece o coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela traz isso. Quarto, não se esqueça, eles tiveram que transpor uma multidão, eles tiveram que baixar uma pessoa, era um homem, um paralítico. A palavra não diz, não dá para extrair do texto, mas um homem adulto, porque ele tinha uma consciência, deve pesar em torno de uns 60, 70 quilos, imagina só o peso do paralítico para poder baixar de um telhado.
Então, a gente vai ter aflições, a gente vai ter situações, mas ainda assim, se o foco for Jesus, vocês não vão sair dali decepcionados, porque Jesus não decepciona. Ele vê a fé, ele vai enxergar a sua fé e ele vai te honrar. E a honra que ele fizer na sua vida vai ser para a glória de Deus. Então, quando você pensar em desistir, quando você pensar em não tem jeito, lembra que a fé em Jesus vai te dar o caminho que você tem que percorrer. Deus abençoe. Dá um like, inscreve no canal, aquilo de sempre. E precisando, nós estamos aí, firmes, com a certeza que o Senhor Jesus vai nos honrar. Graça e paz. Deus abençoe.